fez por nós, por tudo que o Senhor tem feito, tantos e tantos livramentos, Senhor Jesus, tantas e tantas demonstrações de amor. Oh Deus, tantas misericórdias nas nossas vidas, até quando o Senhor envia dificuldades, Senhor, é a prova do Teu imenso amor por nós. Aquilo que os homens chamam de maldição, a Tua palavra nos ensina que é uma grande bênção. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, e Te pedimos perdão pela nossa ingratidão, de não reconhecermos a Tua mão em tudo. O Senhor nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados, quando merecíamos estar no inferno, Pai. E o Senhor enviou dos céus o Espírito Santo para nos dar vida, para nos fazer Te conhecer, para nos fazer Te cultuar, Senhor, estudar a Tua palavra. Por isso, Senhor, eu Te peço perdão pela nossa ingratidão e que o Senhor gere em nós um coração humilde e agradecido. Nos ajude, Senhor, a lembrar do nosso primeiro encontro contigo, se é que ele já existiu, e a vivermos debaixo desse primeiro amor. Só o Teu Espírito Santo pode avivar os nossos corações para o primeiro amor. Senhor, nós apresentamos diante de Ti a vida do sogro do irmão Fábio, Senhor, que nós fomos evangelizar e ele está passando momentos difíceis no hospital, Senhor. Eu oro para que o Senhor visite a esposa do irmão Fábio e ele agora no hospital. Eu oro para que o Senhor vivifique o Evangelho no coração dele, Senhor. Oro para que o Senhor conceda a ele graça, Senhor, pois um dia nós estaremos também em uma situação parecida, e nós sabemos e vemos nesses momentos como nós somos frágeis, como nós somos vulneráveis a toda espécie de doenças e perigos, pois nós somos vasos de barro, Senhor. Nós não somos fortes, nós somos extremamente frágeis. Por isso que a Tua palavra diz que é na nossa fraqueza que opera o Teu poder, Jesus. E eu Te peço, em nome da Tua graça, Senhor, visita essa família e traz esse Senhor da morte para a vida em Cristo Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa soprar, Senhor, sobre ele e fazer o que fez no Vale de Ossos Secos. Nos ajude, Senhor, a termos vida espiritual, a termos uma comunhão verdadeira contigo, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir em Apocalipse 19. Apocalipse 19, verso 11. Hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus, o grande e principal evento, o maior evento da história da humanidade. Nós vamos ver hoje Jesus voltando, a destruição do anticristo e a destruição do falso profeta. Antes da leitura
do texto, eu queria convidar os irmãos a abrirem no Evangelho de Marcos. O pastor, na pandemia, criou o hábito de sempre ler esse texto antes de começar os cultos. E é sempre bom lembrarmos de Marcos 8, 34. Marcos 8, verso 34. Marcos 8, 34. Antes eu queria ler o verso 33. O verso 33 é a repreensão, Marcos 8, 33, a repreensão de Jesus a Pedro. Jesus, porém, voltou-se e, fitando o olhar nos seus discípulos, repreendeu a Pedro. Por que Jesus repreendeu a Pedro? Porque Pedro disse que ele não deveria ir para a cruz. Ele deveria buscar um atalho, um caminho mais fácil para o céu. E Jesus repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Tem uma tradução que diz: você só está preocupado com as ambições humanas. E não tem algo que nos impeça mais de seguir a Cristo, até mesmo quando compreendemos o Evangelho, do que as ambições humanas. Esse é o terceiro tipo de solo da parábola do semeador. É aquele solo que a fascinação das riquezas e os cuidados dessa vida sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Então, no verso 34, Jesus aproveita esse momento onde ele expulsou Satanás, a influência de Satanás sobre a vida de Pedro, e disse: então, convocando a multidão, Jesus convoca toda a multidão e juntamente os seus discípulos. Ele faz um convite universal. Disse-lhes: se alguém, perceba, esse convite é um convite condicional. Jesus, aqui, ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele diz: se alguém quer vir após mim. Em segundo lugar, o convite de Jesus é um convite a um relacionamento pessoal com Ele. Aqui é o convite ao discipulado. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer seguir a minha pessoa, que muitos estavam seguindo a Jesus pelos milagres que Ele fazia, pelos sinais que Ele fazia, por aquilo que Ele poderia dar, pelos benefícios momentâneos que ele poderia trazer. Então aqui ele diz: se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer caminhar junto comigo, e esse é o convite do Evangelho, é um convite a caminharmos com Jesus como Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. A vida cristã não é uma vida miserável, é uma vida maravilhosa ao lado do nosso Salvador. Mas porque muitas vezes nós nos achegamos à igreja, mas não sentimos a presença de Cristo? Ele disse: a si mesmo se negue. Ele faz a primeira objeção. Eu acho que é flexível, né? Tá passeando por aqui. Flexível é um importante sinal de Deus, porque Ele não sabe se Ele quer ficar no bar, na igreja ou na sorveteria. Tem gente que está assim, não sabe se quer ficar na igreja ou no mundo. Está em cima do muro. Igual flexível. Agora ele diz: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, ele diz: a si mesmo se negue. O que Jesus está dizendo é: você vai precisar combater os seus desejos, pois me seguir vai ser um conflito contra o seu próprio eu. A maior oposição feita ao propósito de Cristo nas nossas vidas será feita por nós mesmos. Não precisa nem do diabo para
os empecilhos de seguir a Cristo. É o nosso próprio coração, que é o nosso pior inimigo. Por isso que ele diz aqui, a si mesmo se negue. Se enxergue como seu inimigo e enxergue Cristo como seu melhor amigo. A si mesmo se negue. Não ouça a voz do seu coração. Não siga os conselhos da sua mente. A Bíblia diz em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o seu coração e não se confie no seu próprio entendimento. A si mesmo se negue. É isso o que ele diz. Abandone os seus sonhos, abandone os seus projetos de vida e agora entregue tudo nas mãos de Cristo. A si mesmo se negue. Quando Jesus diz isso, irmãos, ele está nos dando um grande conselho de amor. Porque a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Quando ele diz negue a si mesmo, é porque ele sabe da nossa falta de sabedoria espiritual ao tomarmos as nossas decisões. A si mesmo se negue. A primeira característica daquele que quer seguir a Cristo, negue-se a si mesmo. Você não vai poder buscar os seus interesses e os interesses de Cristo ao mesmo tempo. Nós fomos criados para a glória de Deus. E quando buscamos a nossa própria glória, cavamos para nós mesmos cisternas rotas, como disse Jeremias, que não retém águas. Então Jesus diz, a si mesmo se negue. Será que nós já negamos a nós mesmos? Já abandonamos os nossos sonhos carnais? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A si mesmo se negue. A gente vê isso bem claro na figura de Moisés. A Bíblia diz que Moisés era filho da filha de Faraó, e ele renunciou todos aqueles privilégios materiais que ele tinha para sofrer e ser maltratado juntamente com o povo de Deus. Porque ele tinha em vista a recompensa. A si mesmo se negue. Agora ele faz a segunda imposição para o seguir. Tome a sua cruz. O que significa tomar a cruz? Aqui é uma negação ainda mais forte. O que Jesus está dizendo é, você precisa morrer para me seguir. O seu eu precisa morrer. Tome a sua cruz. As suas concupiscências carnais precisam morrer. Tome a sua cruz e siga-me. Por que Jesus diz isso tudo? Porque se a gente não negar a nós mesmos, não tomar a nossa cruz, a gente não vai conseguir seguir a Jesus. A gente vai abandonar a Cristo na primeira dificuldade do caminho. Por isso ele diz no verso 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Jesus aqui combate o sentimento de autopreservação e nos chama a um convite de confiança na pessoa de Cristo. Mas quem perder a vida por causa de mim, Jesus disse, você precisa perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Não foi isso que aconteceu com Pedro, Tiago, André, João. Eles perderam a vida que eles viviam e eles ganharam uma nova vida em Cristo Jesus. E a Bíblia diz em Hebreus 3:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Verso 36. Que aproveita ao homem, olha que coisa, que aproveita ao homem
Que utilidade tem para o homem ganhar o mundo inteiro? O que Jesus está dizendo é: vamos supor que você negue esse convite, que você não renuncie a si mesmo, não tome a sua cruz e não me siga, e você tente salvar a sua própria vida, e você conquiste todos os seus sonhos carnais e materiais. Aí ele diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, ter todos os seus sonhos realizados e perder a sua alma, e perder a sua salvação. É como aquele homem rico da parábola do rico e do Lázaro. Ele conquistou o mundo inteiro. Ele vivia todos os dias regalado esplendidamente. Mas quando ele morreu, ele perdeu a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Não existe moeda que pague a salvação de uma alma. Judas, quando percebeu a loucura que ele fez em trocar Jesus por dinheiro, ele ainda, tocado de remorso, tentou devolver, as 30 moedas de prata aos fariseus. Mas aquelas 30 moedas de prata não poderiam salvar mais a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Então, será que vale a pena trocar a salvação da sua alma por qualquer outra coisa que te impeça de seguir a Cristo? Verso 38, porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E é isso que nós vamos ver, esse momento que nós estamos vendo aqui em Apocalipse. Apocalipse 19, 11, o momento em que Jesus vem da glória do seu Pai com os santos anjos, o momento da volta de Jesus. Talvez esse momento pareça inacreditável, talvez pareça que esse momento não vai acontecer, mas eu preciso te dizer que esse momento ele vai acontecer. Jesus, ele irá voltar. O mundo não irá melhorar, as circunstâncias não vão melhorar, o mundo irá de mal a pior, porque a palavra de Deus precisa se cumprir. Todos os governantes estão a serviço do anticristo, estão a serviço do mal para serem instrumentos de Deus no cumprimento das profecias. Então nós vemos aqui esse momento. E Jesus pode voltar para mim e para você de duas formas. Ou dessa forma aqui, onde todo olho verá e todo joelho se dobrará, ou ele irá voltar no momento em que fecharmos os olhos nessa terra. Para muitos, Jesus já voltou. Para muitos, ele está voltando. Nós não sabemos quanto tempo mais temos aqui na terra. Versículo 11. Apocalipse 19, 11. Nós vamos ver agora esse momento onde João vai enxergar, após um grande júbilo no céu, com a queda da Babilônia, como o céu entra em adoração diante da destruição desse mundo por conta da injustiça e da grande malignidade que existe no sistema desse mundo. O céu entra em festa com a queda da Babilônia, com a destruição da grande meretriz. E agora João vê o céu aberto. Versículo 11, a primeira parte. Viu o céu aberto. No capítulo 4, João viu o céu aberto e ele foi convidado a entrar em oração no céu. O pastor do passado disse que toda vez que um cristão ora em secreto, o céu se abre para ouvir a oração de um cristão verdadeiro, a oração sincera de um cristão. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina a orar e ele diz: Pai nosso que estais nos céus.
E aqui João vê o céu aberto, mas agora ele não é convidado a entrar, mas ele vê Jesus saindo do céu com os seus exércitos. Viu o céu aberto. Essa deve ser a grande expectativa de um cristão. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos de Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque toda expectativa que você criar nesse mundo está fadada ao fracasso e à decepção. Porque tudo que existe nesse mundo está contaminado pelo pecado. Por isso que toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa deve estar no céu e na volta de Jesus. Aqui, nessa vida, nós não podemos criar expectativas de uma vida fácil. É por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, se você é cristão, se você segue a Cristo, e você espera de Cristo somente nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens, porque a sua vida vai ser um acúmulo de decepções. A Bíblia diz, se já ressuscitamos juntamente com Cristo, busquemos as coisas que são do alto. Jeremias já disse, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da carne mortal seu braço forte e afasta o seu coração do Senhor. A esperança do cristão, irmãos, deve estar no céu. Aqui no mundo, nós somos alvo de aflições, de provações. E essas provações revelam o amor paternal de Deus. A Bíblia diz que o justo é salvo por meio de muitas dificuldades. A Bíblia diz que todo aquele que Deus ama, Ele corrige. Então não espere, em momento nenhum, uma vida fácil aqui na terra. A Bíblia diz em Gálatas 5:24, jamais satisfaça as concupiscências da sua carne. É assim que o fruto do Espírito floresce nas nossas vidas. Então não crie expectativa nos homens. Coloque a sua expectativa no Senhor. Porque eu te garanto que Ele não vai te decepcionar. Vi o céu aberto. É isso que o cristão deve esperar, o céu aberto. E eis um cavalo branco. Perceba que coisa, como foi que Jesus entrou em Jerusalém no jumentinho humilde. E como Ele vai voltar num cavalo branco. Mostrando o propósito da primeira vinda de Cristo. Ele veio em mansidão e humildade para salvar, para socorrer os aflitos, os necessitados, os pobres em espírito. Mas Ele vem, agora Ele está voltando, não para salvar, mas para julgar. Então o cavalo branco representa a força que Jesus irá voltar. Ele irá voltar para destruir todos os seus inimigos. Ele irá voltar para trazer a vitória final do seu povo. Por isso, ele vê o céu aberto e um cavalo branco. O seu cavalheiro, versículo 11 ainda, se chama fiel e verdadeiro. Aqui ele faz algumas descrições de Cristo. Ao passo que o anticristo vai ser infiel e falso, Jesus aqui, ele é chamado de fiel e verdadeiro. Jesus não é infiel. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Ele cumpre com as suas promessas. Fiel e verdadeiro. Ele não engana a ninguém. Ele é a própria verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E julga e peleja com justiça. Então ele vem para julgar e para batalhar pela justiça. Ele vem para destruir a injustiça que existe nesse mundo. Ele está voltando, irmãos. Amém. Falta muito pouco para Jesus voltar. Muito pouco mesmo.
Verso 12. Os seus olhos são chama de fogo. Esse homem, ele está aqui agora. Jesus. Ele está aqui agora, passeando pelos candeeiros de ouro. Ele está aqui agora, caminhando pela igreja. E ele tem olhos como chamas de fogo, porque ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, ele enxerga o coração. Ele enxerga os nossos pensamentos. Ele enxerga as nossas intenções. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui falando da palavra de Deus, mas Jesus está enxergando com outro olhar. Jesus está pesando qual a motivação que eu estou fazendo isso. É isso que diz olhos como chama de fogo. Ele pode perscrutar aonde o olhar humano não pode alcançar. Ele sabe o que se passa na mente e no coração dos homens. Por isso ele diz aqui, os seus olhos são chama de fogo. Por isso que o próprio Jesus Cristo disse, não há nada em oculto que um dia não seja revelado por Deus. Ele tem um olho que enxerga todas as coisas. Por isso que não adianta esconder nada de Jesus. Uma das coisas que Jesus mais se agrada é da sinceridade. Quando a mulher do fluxo de sangue se encontrou com ele, a Bíblia diz, e ela lhe contou toda a verdade. É isso que ele quer ouvir de mim e de você. Toda a verdade. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, mostrando o reinado de Jesus, como ele vem para governar, como ele vem para reinar. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Então aqui a gente não se atém a dizer que nome é esse, porque a Bíblia diz que ninguém conhece senão ele mesmo. Então, talvez no céu, se a gente chegar lá, a gente pergunta, Jesus, que nome era esse? Verso 13. Está vestido com um manto tinto de sangue. Olha que coisa. As pessoas que estiverem vivas vão olhar para o céu e vão ver Jesus num cavalo branco e a sua roupa vai estar manchada de sangue. E que sangue é esse? É o sangue dos inimigos de Deus. Ele vai vir manchado de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Por isso que o Evangelho de João começa dessa forma. No princípio era aquele que é a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. O Verbo de Deus. O seu nome se chama o Verbo de Deus, o próprio Deus encarnado. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Olha que coisa, Jesus vem com um exército de anjos. Ele vai destruir tudo com fogo. Tudo. Não vai ficar nada. Montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Verso 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa, da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. A Bíblia diz em Isaías 1:19, se vocês me ouvirem e me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Todavia, se vocês forem rebeldes, vocês serão devorados à espada. A mesma palavra de Deus que salva, a mesma palavra que sai da boca de Jesus, que quebranta o coração dos escolhidos, endurece o coração dos impenitentes. Então, essa espada que sai da boca de Jesus vem para ferir as nações.
Jesus ele vem para trazer juízo. Ele vem para trazer condenação. A Bíblia diz: aquele que crê não será julgado. E o que não crê, ele já está condenado. Agora ele diz: e ele mesmo azejará com cetro de ferro. Jesus governará sobre tudo. E pessoalmente, olha o que ele vai fazer. Pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Pessoalmente, Jesus irá derramar o cálice da ira de Deus. Perceba como as pessoas têm uma visão distorcida de Jesus. Tem pessoas que pensam: não, o meu Jesus é só amor. O meu Jesus não mata ninguém. O meu Jesus me entende quando eu peco e não me arrependo. Não é isso que a Bíblia ensina. Jesus é amor, é verdade. Jesus é carinhoso, misericordioso, mas Ele é justo. Ele é santo, santo, santo. Ele não tem comunhão com o pecado. Ele jamais conheceu o pecado. O nosso pecado foi imputado nele. Mas mesmo assim, Ele morreu sem nunca pecar contra Deus. Ele morreu santo, puro. E Ele irá pisar o vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus, que Ele aqueça no meu coração, é o temor. Porque a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Quando o cristão perde o temor a Deus, ele perde o freio. E ele começa a tomar decisões impensáveis. Ele não calcula as consequências das suas ações, porque o temor a Deus foi embora. Não foi assim que Satanás fez com Eva? Qual foi o escudo que Satanás tirou de Eva, que fez o fruto proibido ficar bonito? O olhar de Eva só se voltou para o fruto que ela não poderia comer após Satanás fazer a seguinte afirmação em Gênesis 3:4: certamente não morrerás. Aí vem no verso 5: e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela tomou e comeu. Mas primeiro, o que foi que Satanás fez? Tirou de Eva o temor, o respeito, a reverência por Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: não temais aqueles que matam o seu corpo e depois não podem fazer mais nada. Temam antes aquele que, além de matar o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. A esse deveis temer, que é Jesus. Jesus, ele tem esse poder de olhar para um homem, assim que ele fecha os seus olhos nessa terra, e dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, você que viveu na prática da iniquidade. E Jesus é aquele que também tem o poder de dizer: vinde, benditos do meu Pai. Ele é aquele que salva e ele é aquele que condena. Verso 16: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus voltar, vai se cumprir o que o apóstolo Paulo disse, que ele é o nome que está acima de todos os outros nomes. E que sobre esse nome, Jesus, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Imagine um presidente poderoso, o presidente dos Estados Unidos, que se acha o dono do mundo, se dobrando e dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Esses homens poderosos que passam com o nariz em pé,
que se acham melhores do que os outros, vão dobrar seus joelhos e vão dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Porque Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. Ele está acima de tudo e todos. Verso 17. Então, vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Essa ceia aqui não é a ceia que nós vimos na semana passada, a ceia das bodas do Cordeiro. Essa ceia aqui é a ceia da condenação dos ímpios. É outro tipo de ceia. Verso 18. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Aqui é uma ceia de destruição, onde Deus irá trazer agentes de destruição sobre esse mundo. Verso 19. Toda a Bíblia, irmãos, nos ensina que só existe dois lugares. É isso que nós estamos vendo aqui: céu ou inferno. Não existe purgatório, não existe meio cristão, não existe meio discípulo de Jesus, não existe quase discípulo de Jesus. Ou nós somos discípulos de Jesus, ou nós não somos cristãos. Ou nós somos salvos, ou nós estamos condenados. Ou nós estamos indo para o céu, ou nós estamos indo para o inferno. É isso que Apocalipse nos ensina. A grande destruição está vindo. Verso 19, agora nós vemos a destruição do anticristo. E vi a besta e os reis da terra, eles governarão juntos. O anticristo terá um governo mundial, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Que loucura! O homem se voltando para lutar contra Deus. O anticristo se voltando para lutar contra o próprio Cristo. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Então perceba que Jesus, com apenas uma ordem, aprisiona o anticristo e o falso profeta, que se uniram para levar as pessoas a uma falsa adoração, a uma falsa religião. Os dois, olha que coisa, a conclusão do verso 20, olha que coisa assustadora. Isso acontece com esses seres, mas isso acontece com todo ímpio. Por isso que eu oro a Deus que nos dê temor. Isso pode acontecer com pessoas que estão dentro da igreja. Isso pode acontecer com entes queridos que nós amamos, que não estão na presença de Cristo. Isso pode acontecer com o seu vizinho, com o seu colega, com o seu amigo. Olha como conclui o versículo 20. Eu já estou concluindo. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no inferno. Quanto maior a rebelião, mais severa a condenação. Jesus Cristo disse: é necessário que hajam escândalos, mas ai do homem pelo meio do qual os escândalos vierem. Jesus Cristo disse: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Por isso que não adianta
olharmos para a aparente prosperidade dos perversos, a condenação deles será muito mais assustadora do que o aparente sucesso que eles ostentam ter. Imagine você ser lançado vivo. Uma das mortes que eu acho mais assustadora é morrer queimado. Uma vez, passando para ir para a igreja, eu vi um homem sendo queimado. E foi uma das cenas mais assustadoras que eu já vi na minha vida. E imagine uma pessoa ser lançada num lago de fogo e nunca mais sair de lá. É isso que acontece com aqueles que morrem em rebelião contra Cristo. É um fogo que arde com enxofre. Verso 21. Por isso que a Bíblia diz, o próprio Deus disse, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer na morte daquele que não se arrepende. Convertam-se e vivam. Arrependam-se dos seus maus caminhos, se voltem para Cristo. Ele tem graça para te dar, perdão para te dar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Mas os homens amam mais as trevas do que a luz, porque suas obras. E é isso que nós vemos aqui. O anticristo e o falso profeta sendo lançado vivo no lago de fogo que arde com enxofre. Por isso que a Bíblia diz, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. A justiça de Deus é muito mais tenebrosa do que a justiça do homem. Não vale a pena você se vingar de ninguém. Qualquer pessoa, por mais que tenha lhe feito mal, deve ser algo do seu amor e da sua oração. Porque se essa pessoa continuar fazendo mal sem se arrepender, o destino dela é muito pior do que qualquer vingança que você possa cometer contra ela. Por isso que o apóstolo Paulo, muito sábio, diz isso. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu é que retribuirei. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Verso 21, para concluir. Olha aqui esse cenário de grande destruição. O mundo sendo destruído, o anticristo sendo destruído, os ímpios sendo todos destruídos, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Que espada é essa? A palavra de Deus. Olha o poder que existe na palavra de Deus. A palavra de Deus criou o mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a palavra de Deus irá destruir o mundo. É a palavra que sai da boca de Jesus que vai matar todos os ímpios. Daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa é a descrição aqui em Apocalipse, dessa penúltima seção desse livro, que revela a destruição dos agentes do dragão. As aves se alimentando dos corpos dos ímpios. Uma grande condenação e destruição. E esses ímpios aqui, juntamente com o anticristo e o falso profeta, todos eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queria concluir, são 8h20, convidando os irmãos a lerem comigo Mateus 24. Que narra também esse momento da volta de Jesus. Mateus 24. Versículo 15. Eu vou ler
a partir do versículo 1. Vou fazer a leitura de todo o capítulo 24, mas eu não vou expor, só vou ler. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, destruída. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Lucas 21, nessa mesma passagem, fala de epidemias, que inclui o que nós estamos passando, a epidemia do coronavírus. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, muitos irão abandonar a fé. A palavra escandalizar aqui, irmão, significa cair em tropeço, significa tropeçar. E quando a pessoa quebra a sua aliança com Deus, automaticamente ela quebra a sua aliança com o seu próximo. Trair, antes de uma pessoa trair o seu semelhante, ela traiu em primeiro lugar a Cristo. E odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, a perversidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê? No amor a Deus e ao próximo, no primeiro amor. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda a ascensão do anticristo, a profanação do nome de Deus dentro da casa de Deus. Esse é o abominável da desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Olha o que Jesus está falando. Se os dias não fossem encurtados, a opressão, a oposição vai ser tão grande que ninguém se salvaria. Não sei se os irmãos estão percebendo que o tempo está passando mais rápido. Quando eu era pequeno e eu estudava, para chegar nas férias era uma luta. O ano demorava muito. Cada unidade era uma eternidade. E principalmente para mim, que às vezes tinha recuperação, demorava mais ainda. Mas hoje, irmão, o tempo está passando muito rápido. Janeiro foi um dia desses, a gente já está chegando em dezembro. Amanhã, eu acho, né? O tempo está voando. Os dias estão sendo o quê? Abreviados.
é isso que Jesus está falando. Por que os dias estão sendo abreviados? Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A mesma narração que João viu em Apocalipse. A espada que sai da boca de Jesus, matando as pessoas, e as aves comendo a carne das pessoas, é isso que Jesus está falando. Um ambiente de morte, de destruição. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Olha que coisa, o sol vai deixar de brilhar, a lua vai deixar de brilhar, as estrelas vão cair, escuridão, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que nós vemos lá em Apocalipse, um homem montado no cavalo branco. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Muita glória, muita majestade, muito esplendor. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, emitindo um forte som, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Todos os eleitos estarão juntos, estarão reunidos. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. O que Jesus está dizendo é, olhe, vocês sabem discernir os tempos através da natureza. Você pode discernir que está chegando o verão, a primavera, as estações do ano através das árvores. Você pode discernir que vai chover através das nuvens no céu. Da mesma forma, é o que Jesus está dizendo aqui. Quando vocês observarem esses sinais aqui se cumprindo, é porque Jesus está às portas. E todos os sinais já se cumpriram e alguns ainda irão se cumprir, muito poucos. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, irmãos. Quem é o pregador desse sermão aqui? Jesus. Jesus é mais importante que Spurgeon, é mais importante que J.C. Wiley, é mais importante que qualquer pregador da história da igreja, é mais importante que Paulo, é mais importante que Pedro. É Jesus que está falando. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Não é assim que a gente sente quando a gente fala de Jesus? Desprezo, descaso. Por que às vezes a gente se sente desmotivado a falar de Jesus? Por conta da rejeição quando a gente fala dele. Por conta da oposição quando a gente fala dele. A gente fala de Jesus e a pessoa olha assim com desprezo, como se estivesse falando com olhar. Você não tem mais o que fazer, não. Entregar esse folheto, perder seu tempo falando desse Jesus.
tenho que pagar minhas contas, eu tenho que resolver meus problemas. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Perceba, eles não perceberam, eles não deram atenção, mas Noé passou 100 anos pregando a justiça de Deus. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça. E o que as pessoas fizeram? Zombaram de Noé. Imagine você passar 100 anos sendo taxado como louco, construindo uma arca no deserto, onde não chove, e você trabalhando duro, investindo mão de obra, investindo dinheiro, catando madeira, às vezes sendo taxado de louco até pela sua família. Rapaz, imagine Cã falando com Sem e Jafé, os três conversando. Mas será que meu pai não é maluco? Não? Poxa, a gente podia ter uma vida normal, uma vida do pessoal lá. E meu pai fica construindo uma arca. Construir uma arca. Todo dia tem que pegar madeira. Imagine. Mas foi isso que salvou a vida deles. Quando veio o dilúvio, quem foi que se salvou? Noé, sua esposa, Sem, Cã, Jafé e suas respectivas esposas. E um casal de cada animal. É isso que Jesus está dizendo aqui, irmãos. A volta de Jesus não é marcada por grandes multidões se rendendo a Cristo. Não se engane, 2 Tessalonicenses 2,3 diz: Ele não virá sem que venha a grande apostasia. É por isso que ele fala aqui, ó, semelhante aos dias de Noé. Apostasia. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 pessoas no campo trabalhando. Uma tinha sua fé sincera em Cristo, outra não tinha sua fé em Cristo. Uma foi para o céu, outra foi para o inferno. É isso que ele está dizendo aqui. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai. É o que Jesus disse, vigiai. Vigiai e orai, ele diz, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. No Pai Nosso, qual é o remédio para não entrarmos em tentação? A oração. E não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, a vida de oração nos afasta da tentação. Vigiai, é o que Jesus disse, vigiai, vigiem. Vocês não estão em casa. O que é que nós ouvimos ontem lá em Cosme de Farias? Nosso descanso é aonde? No céu. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Não sabeis. Já pensou se Jesus volta e você está vivendo na prática do pecado? Que desespero. Mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Hoje pela manhã eu vi uma situação exatamente como essa. O lugar que eu faço atividade física, quando eu cheguei lá, não ia funcionar, porque alguns ladrões arrombaram e levaram muitos pertences e o dinheiro todo do menino que acabou de montar a academia. O menino entrou em prantos. Começou a chorar igual uma criança. Porque ele acabou de pegar empréstimo, colocou o negocinho dele, deixou o dinheiro de pagar aluguel e funcionário do escritório e os bandidos levaram. Provavelmente agora vai ter que pegar outro empréstimo para cobrir esse roubo. Mas aqui é o que ele diz. Considerar isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Você acha que se ele soubesse ontem, que hoje
de manhã cedinho, iriam arrombar o negocinho dele, você acha que ele iria deixar? Não. Se ele soubesse, provavelmente ele iria estar lá com a polícia. Provavelmente ele iria tomar ações preventivas. Ele iria tirar o dinheiro que estava lá. Ele iria ser prudente. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Olhe, vocês precisam ser prudentes. Verso 44, concluindo. Por isso, ficai também vós apercebidos, atentos, porque a hora em que não cuidais, a hora em que vocês não esperarem, o Filho do Homem virá. Em um momento em que vocês não estarão esperando, o Filho do Homem virá. A gente teve um exemplo na nossa igreja de um jovem de 22 anos que morreu de câncer. E ele tinha planos de construir uma casa. Tinha uma namoradinha lá que atribulava ele todo, cheia de demônio. E ele tinha planos. Não, eu vou terminar meu terreninho. Tinha um terreno até bom, tinha uma certa condição financeira boa. Tinha um carrinho quitado. Mas, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus voltou para ele. Ele não usufruiu da casa. Ele não usufruiu do carro. Ele expirou. E é isso que Jesus está nos alertando. Olhe, cuidado. A hora em que você menos esperar, Jesus vai te chamar. E você precisa estar preparado. Você precisa estar com seu coração em Cristo. Não é que você não vai ter cumprir com as suas obrigações aqui na terra, mas você precisa fazer tudo aqui na terra para a glória de Cristo. E entender o que ele disse: sem mim nada podeis fazer. E nada é o quê? Nada. Eu vou tomar banho. Sem Jesus eu não consigo tomar banho para a glória de Deus. O banho vai ser um desastre. Eu vou fazer minhas necessidades. Sem Jesus eu não consigo. Eu vou beber um copo de água. Sem Jesus eu não consigo. Eu vou vestir minha roupa. Sem Jesus eu não consigo me vestir para a glória de Deus. Eu vou comer. Sem Jesus eu não consigo comer para a glória de Deus. Ou eu vou comer demais por glutonaria, ou eu vou comer de menos por vaidade. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus eu não vou conseguir trabalhar pela motivação certa. Estudar pela motivação certa. Honrar pai e mãe pela motivação certa. Sem mim nada podeis fazer. Isso é estar preparado para a volta de Jesus. Não é fazer como uma determinada tribo, determinada seita, se não me engano, os Amish, que vão para uma determinada zona rural, abandonam tudo e vão viver lá como nômades. Não é isso que a Bíblia pede. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Jesus Cristo disse: eu não peço, Pai, que os tire do mundo. Eu oro para que o Senhor os livre do mal. É isso que nós precisamos. Ser fiel no pouco. Para que, quando o Senhor nos coloque no muito, sejamos fiéis também. Ser fiel nas pequenas tarefas. O que é que a Bíblia diz que é uma vida cheia do Espírito Santo? A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contendas e dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que é que a Bíblia diz que é uma vida cheia do Espírito Santo? Porque estar preparado para a volta de Jesus é estar cheio do Espírito Santo. É estar entoando salmos espirituais. O apóstolo Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É estar cheio da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. É o marido que está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, com amor incondicional, com amor que se sacrifica, com amor que perdoa, com amor que exorta, com amor que corrige. É a esposa que se submete ao seu marido, como se estivesse se submetendo ao próprio Cristo, naquilo que não está contrário à palavra de Deus. Isso é estar cheio do Espírito Santo.
é o filho que honra o seu pai e a sua mãe. Isso está cheio do Espírito Santo. Então, se a mãe falou, vai lavar o prato, é chato demais, mas tem que lavar. E sem Jesus, não consegue lavar. Tem que orar, Jesus me ajude a lavar, porque eu não quero não. É chato, mas tem que lavar. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo lhe vá bem, honrar pai e mãe. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é o pai que não provoca a ira do seu filho, porque tem pais que provocam a ira dos seus filhos sem sabedoria, mas que criam seus filhos na admoestação do Senhor. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É o empregado que serve ao seu empregador como se estivesse servindo ao Senhor. Então, se o patrão está olhando, se o patrão não está olhando, o comportamento é o mesmo, porque essa pessoa não está servindo somente a um patrão terreno, mas essa pessoa está servindo ao Senhor que está nos céus. Isso é estar cheio do Espírito Santo. É o patrão que busca de todas as formas olhar para o seu funcionário não como uma fonte de lucro, mas como uma pessoa que é igual a ele. É se colocar no lugar dele e, como Efésios diz, tratar o seu funcionário com justiça, com equidade, sem fazer acepção de pessoas. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Então, às vezes a pessoa fala, rapaz, o que é uma vida cheia do Espírito Santo? Pular, cantar, rodar na igreja? Não. É viver uma vida cotidiana para a glória de Deus. João Batista, o que é que eu faço para glorificar a Deus? Já sei, eu vou abandonar tudo e vou pregar o evangelho no deserto igual a você, João Batista. Não. Deus te chamou para isso? Porque Deus me chamou para isso, você não. Você é publicano, a ninguém defraudeis. Você é soldado, se contente com o vosso soldo e não maltrate a ninguém. Você tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. É isso o que ele diz. Ser fiel nos mínimos detalhes. Deus não quer da gente sacrifício, irmãos. Deus quer de mim, de você, obediência. Já disse Samuel a Saul, obedecer é muito melhor do que sacrificar. Então, isso que é viver se preparando para a volta de Jesus. É viver uma vida de obediência a Cristo nos mínimos detalhes. Uma vida de submissão, de dependência de Cristo. Quando nós compreendemos que sem Cristo a nossa vida se torna vazia. A nossa vida se torna vaidade. Tudo perde o sentido. Sem Cristo, eu te dou essa certeza. Você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Porque nada pode preencher um coração que foi feito para o céu. Só Jesus. Só Jesus. E sem Ele, a nossa vida vai ser um acúmulo de decepções. Mas a Bíblia diz, todo aquele que nele crê não será confundido, não será decepcionado. Vai ser honrado por Ele, vai ser abençoado por Ele, aqui na terra e muito mais ricamente no céu. Por isso que Ele diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Tudo. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas quando buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque pela tua graça o Senhor nos trouxe. Oh Deus, coloca o teu temor no meu coração e no coração de todos os meus irmãos e irmãs. Que o Senhor, Pai, nos ajude a vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, Senhor.
para que possamos fazer todas as coisas, Jesus, para a Tua glória. Para que a Tua volta não nos pegue de surpresa, Senhor. Como aconteceu na parábola das virgens nécias. Cristãos que foram pegos de surpresa e não entraram na glória. Nos ajude, Senhor, a sermos como as virgens prudentes, que estão se preparando dia a dia para o encontro com o seu noivo. Sabemos, Senhor, que precisamos de disciplina para uma vida espiritual. Precisamos ter o nosso momento a sós contigo em oração. Precisamos ter o nosso momento a sós contigo na devoção à Tua palavra. Precisamos, Pai, ter o nosso momento de comunhão com nossos irmãos. Precisamos crescer na graça e no conhecimento de Ti. Isso requer, Senhor, disciplina, porque nem sempre, Senhor, nós sentimos vontade de ler a Bíblia. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e a Bíblia se torna tão difícil de se ler, Senhor. Mas nos ajuda nesses momentos, nos dá força e graça, Jesus, para lutarmos contra o nosso eu e lermos a Tua palavra. Sermos santificados pela Tua palavra, transformados pela Tua palavra, Senhor Jesus, edificados pela Tua palavra. Coloca em nossos corações esse desejo, como o Senhor colocou nos discípulos do caminho de Emaús, que já estavam indo embora, e o Senhor se encontrou com eles, reacendeu a chama da Tua palavra no coração deles, mostrando nos salmos, nos profetas, que o Senhor é o Cristo. E um comentou com o outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos expunha as Escrituras? E então o Senhor abriu os seus olhos e eles entenderam que era Jesus que estava falando com eles. Oh Deus, abre os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da Tua lei. Nos ajude, Senhor, a orar, a ter vida de oração, Senhor. É tão difícil, Senhor, orar de verdade. É tão difícil, Senhor. Às vezes a gente dobra o joelho e não flui nada, Jesus. Vê um monte de pensamento, um monte de preocupação. E a gente não consegue transpor essa barreira, Senhor, da opressão, da preocupação. E muitas vezes a oração não flui. E a gente passa desse momento sem uma comunhão mais íntima contigo, sem uma experiência real contigo na oração, Senhor. Coloque em nossos corações esse desejo e nos ajude a vencer essa barreira, Senhor. Para que nós possamos orar em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, a termos essa disciplina, porque os afazeres diários, eles vêm como um avalanche, Senhor. E muitas vezes nos tiram da Tua presença. Nos dá, Senhor, essa disciplina para que o nosso coração esteja preparado para a Tua volta. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para enxergarmos a seriedade do Teu chamado e a seriedade da Tua segunda volta. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais. A palavra diz que a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Nos ajude a tomarmos a decisão sensata do filho pródigo quando voltou à casa do Pai. E nos ajude a nos abrigarmos e refugiarmos na Tua presença. Pois eu creio, Senhor, que todos nós aqui temos situações que são humanamente impossíveis de serem mudadas, mas possíveis com apenas uma palavra que venha do Teu trono. Por isso, Pai, nos ajude a orarmos com todo o nosso coração.
Como disse o teu servo Jeremias, e buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nos prepara, Jesus, para a tua volta. Nos santifica para a tua glória. E nos dá, Pai, nessa noite, um encontro contigo maravilhoso, na tua presença. Sabemos, Senhor, que Satanás vai fazer de tudo para que não tenhamos experiências contigo. Ele vai fazer de tudo, Senhor, para que o mundo nos seduza e o nosso coração se afaste de Ti. Por isso eu te peço, Pai, dai-nos graça para que o nosso coração esteja firmado em Ti. Nos despede em paz para os nossos lares, nos despede em santidade para os nossos lares. Nos ajude a entender que esse local aqui é santo e que nós estamos numa reunião de santos, na companhia do Santo Jesus que está aqui. E nos dá esse temor e tremor. Abençoa o irmão Mateus e a irmã Fabiana, Senhor, ele que está dodói. Enche ele do Espírito Santo, protege essa criança que está para nascer, cuida da irmã Fabiana, Senhor, nos ajude a estar atento, a ajudar no que eles precisarem, pois são nossos irmãos amados. Protege eles e visita eles aonde eles estão agora, Senhor, e enche eles do Espírito Santo para a tua glória. Dai-nos, Senhor, sabedoria. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, que vem do céu. Fala com o pastor Nizam, Senhor. Dá sabedoria a ele para saber o momento certo, a hora certa, o local certo. Se for da tua vontade de plantarmos a tua igreja, enche ele do Espírito Santo, Senhor, para que a tua vontade boa, perfeita e agradável se cumpra. Nos despede em paz, nos conforme a tua imagem e semelhança, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmão. Fala com seu irmão, cumprimento santo, diga para ele: amado irmão, Jesus está voltando. Amado irmão, Jesus está voltando.